Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Voltamos agora para continuar falando sobre negociação coletiva e o que a gente vai falar agora é sobre a possibilidade de a gente ter uma negociação coletiva que seja restrita só para quem é afiliado do sindicato. Ou seja, uma negociação coletiva que não vai beneficiar toda a categoria, mas apenas aqueles que são sindicalizados. Essa tese já teve alguma ressonância no MPT, mas a gente vai ver que o entendimento majoritário hoje não é esse, e o grande risco é criar um ambiente de trabalho fissurado, né? As pessoas gostam de criar nomes para as coisas, então se tem utilizado essa expressão fissured workplace, né? Um ambiente de trabalho fissurado, em que você vai ter pessoas iguais fazendo as mesmas funções, mas com benefícios, com condições de trabalho diferentes. E aí, para a gente entender como é que isso ocorre, a gente vai precisar entender a diferença entre os sindicatos e as associações, né? Então, o que são associações? Associações são entidades coletivas, tal qual o sindicato, sem fins lucrativos, que têm por finalidade defender os associados e, excepcionalmente, seres ou bens que constituam seu objetivo, sendo possível a existência de associações que protejam animais, o meio ambiente e os consumidores. As associações, elas são regidas pela legislação comum, ali no artigo 53 e seguinte do Código Civil, têm fins culturais, desportivos ou do lazer e se compatibilizam com o princípio da liberdade de associação. Essas associações, diferentemente do sindicato, elas não têm representação política, né? A gente viu já que essa é uma das funções dos sindicatos, a representação política, então não tem representação política, fica ali no âmbito cultural, desportivo e de lazer. No direito do trabalho, não representam os trabalhadores, as associações não podem representar os trabalhadores, quem faz isso é o sindicato, não podem ajuizar defesas administrativas ou judiciais e, além disso, não podem firmar negociação coletiva. Esse é o ponto mais importante para a gente. Não podem promover dissídios coletivos e são proibidas de celebrar negociações coletivas de trabalho. As negociações coletivas, como já vínhamos dizendo, né, é uma prerrogativa exclusiva do sindicato. Só os sindicatos podem firmar norma coletiva vinculando toda a categoria, conforme previsto no artigo 8º, inciso 3 da Constituição e artigo 513 da CLT. E a diferença essencial é essa, né? Os sindicatos, eles defendem toda a categoria, eles representam legalmente toda a categoria e não apenas os seus associados, como as associações, né? Então eles têm um papel político, que a gente já viu que as associações não têm, que é um papel típico do modelo de unicidade sindical que vigora no Brasil. Então toda a categoria é representada pelo sindicato. Esse regime de unicidade sindical, você já sabe como funciona, então a gente vai ter só uma entidade para representar toda a categoria profissional ou econômica, naquela base territorial já pré-definida, e os trabalhadores, os empresários, seja quem for, eles não têm a opção de ser representado por outra entidade sindical. Isso é típico do modelo de unicidade sindical. E aí a lógica é simples, né? Se eu não tenho como escolher ser representado por outro sindicato, eu naturalmente sou representado por aquele sindicato, né? O que indica ali uma restrição na liberdade de associação. Ou seja, a gente tem um modelo a gente não tem no Brasil um modelo de liberdade sindical ampla e restrita. A gente tem sim restrições, que é esse princípio da unidade sindical. Eu não escolho qual sindicato eu não posso escolher entre dois sindicatos para saber qual me representa. E admitir essa possibilidade de negociação coletiva apenas para afiliados ensejaria uma contradição com o sistema de unicidade sindical, porque se a gente admitisse essa possibilidade, o sindicato negociaria apenas para seus filiados ou seus contribuintes. E aí, naturalmente, o sindicato estaria abrindo mão do monopólio sindical, porque esses trabalhadores que não são representados poderiam se organizar e aí, por conta própria, negociar suas próprias condições de trabalho. Esse não é o modelo que o Brasil decidiu adotar. No nosso modelo, eu já falei, o Brasil escolheu a representação única da categoria. Então, os trabalhadores eles não vão ter
opções de outras associações, outros sindicatos. A categoria é compelida legalmente a um sindicato único. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, mas só tem aquele. E ele representa toda a categoria. E aqui, mais uma vez, né, não dá para a gente admitir essa possibilidade do meio ambiente de trabalho fissurado, porque os direitos coletivos, eles hoje em dia são um dogma, né? Quase um dogma, porque a gente sabe que esses direitos que atingem coletividades, eles existem. E a gente tem que possibilitar a defesa coletiva desses direitos. Então, o que é que a gente vai fazer se, em relação aos trabalhadores que não são sindicalizados? Eles ficariam alijados dessa possibilidade na defesa coletiva? Então, esse é um outro raciocínio que dá para demonstrar que não dá para a gente ter um ambiente do trabalho fissurado. E essa ideia de vários sindicatos, de um pluralismo sindical, né, ela teria até uma certa simpatia da OIT. A OIT tem simpatia com essa ideia do pluralismo sindical, e é por isso, na verdade, que como o Brasil não adotou essa Convenção 87, ela não tem o pluralismo sindical, né? Mas isso daí é um modelo que a gente pode escolher adotar, mas a gente dependeria de lei para regulamentar isso. Hoje, o modelo que a gente tem é um modelo de unicidade sindical. E esse modelo, lembre-se, é um modelo constitucional, né? Então, é a Constituição que fala da unicidade sindical. Então, é difícil a gente imaginar um sindicato que não represente todos os trabalhadores. Por outro lado, a gente admitir essa possibilidade de que um sindicato não represente determinados trabalhadores poderia ocasionar, desembocar numa conduta antissindical, violando liberdade de associação. Porque imagina que alguns trabalhadores não vão ter determinados benefícios. Quem vai querer ficar de fora desses benefícios? Então, segundo esse raciocínio, essa prática de restringir esses benefícios poderia, apenas aos filiados, poderia configurar essa prática antissindical, porque os trabalhadores que ficaram de fora iriam querer participar e isso aí seria alguma forma de forçar uma filiação sindical. Esse modelo afrontaria, a gente viu, as duas dimensões da liberdade sindical negativa. Então, a pessoa que não está afiliado ia meio que ser obrigada a se filiar para ter aquele benefício, e a que está afiliado não iria querer sair do sindicato, então ia ser meio que forçado a ficar no sindicato para ter aqueles benefícios. Tudo isso violaria essa ideia de liberdade sindical negativa que está prevista na Constituição. Então, esses trabalhadores não filiados teriam indiretamente violado seu dever, o seu direito de liberdade sindical negativa. Qualquer prática que coloque em desvantagens esses trabalhadores não filiados configura violação ao artigo 8º, inciso 5º da Constituição. Haveria também violação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né, ao PIDCP, já que ali no artigo 22 existe a previsão que toda pessoa pode se associar livremente, inclusive constituir sindicatos e filiar ou não se filiar a esses sindicatos. Então a gente teria uma violação também ao artigo 22 do PIDCP. Ali se diz que esse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei, como, por exemplo, no interesse da segurança nacional, da ordem pública ou a saúde e moral pública. Também teremos violação, ainda no âmbito internacional, ao PIDESC, né, que também fala sobre o direito de fundar sindicato, filiar ou não se filiar, sujeitando-se unicamente aos seus estatutos, e ao Pacto de São José também, que consagra a liberdade de associação e estabelecendo que nenhuma disposição poderá ser interpretada no sentido de permitir a supressão ou o gozo e exercício dos direitos ali reconhecidos. E a conclusão, portanto, pelo menos a ser defendida no MPT, é que essa postura de conceder apenas aos filiados os benefícios da negociação coletiva implica numa coação à filiação e que, portanto, seria uma violação ao regime das liberdades sindicais, configurando conduta antissindical. E aí, se por acaso isso acontecer na prática, né, a gente vai ter a possibilidade de responsabilização dessas pessoas que firmaram esse acordo ou convenção coletiva com benefícios exclusivos para os filiados. A gente vai ter a possibilidade de anulação dos efeitos dessa negociação coletiva,
tudo fundamentado nas diretrizes estabelecidas pela CONALES e pelos instrumentos internacionais que nós já falamos. E agora vamos falar sobre a possibilidade da gente estender as cláusulas negociadas aos trabalhadores não grevistas. E esse impasse, ele tem uma solução relativamente clara na lei, né? Então, o ordenamento jurídico ele prevê a possibilidade dessa extensão das condições de trabalho para trabalhadores que não participaram do processo negocial. É o que está previsto no artigo 868 da CLT, que diz que em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e na qual figure como parte apenas uma fração dos trabalhadores, dos empregados de uma empresa, poderá o tribunal estender as condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados que forem da mesma profissão dos dissidentes. Um dos principais problemas desse ambiente de trabalho fissurado é justamente os reflexos que a gente vai ter em problemas administrativos e conflitos entre os trabalhadores. Como eu disse, a gente vai ter no mesmo lugar trabalhadores fazendo a mesma coisa, só que eles vão ter folhas de salário diferentes, a gente vai ter que ter gente no RH para tratar dessa questão. E aí fica uma situação bem esdrúxula, né, dentro da empresa, que a gente vai ter, dentro de uma mesma empresa, duas folhas de salário. Uma para os trabalhadores com benefícios, que vai ter cesta básica, auxílio creche, plano de saúde, e outra sem essas vantagens. A empresa vai ter que gastar mais com RH, vai ter toda uma complexidade administrativa que não faz nenhum sentido. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.